tem dois assuntos em destaque esta semana, hein? Grupos europeus de investimento disseram à agência de notícias Reuters que não vão mais investir em produtores de carne e operadoras de grãos brasileiros, se não houver uma mudança na postura do governo em relação ao desmatamento na Amazônia. Segundo a notícia, publicada pelo jornal Estado de São Paulo, as ameaças de investidores com mais de 2 trilhões de dólares em ativos mostram que o setor privado está adotando ações globais para proteger a maior floresta tropical do mundo. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Muito bem, nós vamos voltar a um assunto que já tratamos aqui várias vezes, só que agora vejam só o tamanho da repercussão, né? Que era uma previsão sua já fazia esse alerta. Que avaliação o professor faz a partir destas pressões agora mais intensas, podemos dizer, mais enfáticas? Bom, Roxane, como você mesmo disse, não foi por falta de aviso. Nós já em outras ocasiões alertamos para as pressões internacionais sobre o nosso agronegócio decorrente dos problemas ambientais, principalmente do desmatamento na Amazônia, desmatamento esse que não tem merecido desde o ano passado a atenção do governo. Esse ano o desmatamento ele é superior ao que foi verificado no ano passado, que já foi muito intenso. Não há uma manifestação do governo em relação a isso, e agora fundos internacionais ameaçam retirar aplicações do território brasileiro. Por que isso ocorre, né? Eles temem que, no fundo, esses problemas ambientais repercutam no nome desses grupos de investimento. Esses grupos, muitos dos quais são fundos de pensão, eles têm regras extremamente rígidas de governança que impedem a aplicação desses recursos em áreas que estejam sujeitas a forte degradação ambiental, a problemas ambientais. Eles temem uma associação entre o nome dos fundos e esses problemas ambientais. É como se esses fundos estivessem financiando, né, ou dando origem a problemas ambientais como o desmatamento na Amazônia. E, como a gente pode perceber, esse alerta, ele chega de uma maneira muito intensa, num momento muito importante, né? Nós estamos tratando aí da recuperação da economia no pós-pandemia. Ele veio não só por conta dos fundos internacionais que buscaram a agência Reuters, mas também os presidentes do Itaú e do Bradesco, num evento da Febraban, alertaram o governo brasileiro em relação a essa questão. Então, é uma situação que merece total, ou mereceria total atenção por parte do governo. Então vamos lá, qual foi a reação que o governo brasileiro teve em relação a essas colocações? Bom, então, segundo uma matéria do Estadão, publicada no último dia 22, o Bolsonaro diz que a imagem do Brasil no exterior não está muito boa, mas atribui isso à desinformação. Agora, é importante mencionar que os grandes bancos nacionais, como o Itaú, o Bradesco, eles não podem ser acusados de não estarem corretamente informados. Os fundos internacionais também, fundos que têm ativos na casa de $1 trilhão, também eles não podem ser acusados de desinformação. Esses fundos, os grandes bancos, eles vão buscar informação qualificada, eles vão buscar uma consultoria qualificada no sentido de melhor entender o que está acontecendo. Então, não dá simplesmente para o presidente Bolsonaro dar de ombros a esse tipo de problema e falar, não, eles estão desinformados a respeito do que está acontecendo. E, além dessa falta de ação por parte do presidente da República, né, por parte da presidência, também temos uma falta de ação do Itamaraty. O Itamaraty não tem se movimentado no sentido de tentar esclarecer ou tentar reverter essa falta de informação alegadamente aí pelo presidente Bolsonaro. Enfim, nós temos um problema real, os dados do INPE mostram isso, são dados públicos que são feitos, né, são coletados por uma agência federal, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, são dados da maior credibilidade, levantados com uma metodologia reconhecida internacionalmente,
e são dados totalmente críveis, né? Então, eles mostram que nós temos um agravamento da situação na Amazônia, em outros biomas também. Ações do Ministério do Meio Ambiente vêm levando ao incremento disso, porque há um desmonte muito grande de todo o sistema de fiscalização em relação aos problemas ambientais. Enfim, nós não podemos simplesmente acreditar que os investidores internacionais estão desinformados ou que presidentes de grandes bancos nacionais também estejam desinformados. Era necessário que a presidência da República tomasse efetivamente mão, né, desse tema e tentasse resolver isso da melhor maneira possível. O presidente, os ministros também, né, ou ministro das Relações Exteriores ou ministro do Meio Ambiente também não deu uma palavra sobre esse assunto também, né, professor? O que acontece é que ele, quando arguído a respeito disso, eu me lembro muito de uma entrevista que ele deu na CNN Brasil, logo depois daquele episódio, né, no final do mês de abril, daquela fatídica reunião ministerial, onde ele falou que deveria se aproveitar o momento e abrir a porteira para deixar a boiada passar em termos de legislação ambiental. Ele falava, arguído a respeito da questão do desmatamento, esse ano está mais intenso do que no ano passado, tal. Ele falou, olha, esse já não é mais um problema do Ministério do Meio Ambiente, né? Esse é um problema do Conselho da Amazônia, que é coordenado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Então, ele, de certa forma, lavou as mãos em relação a esse problema. Ele já não tomou ações no ano passado, esse ano tampouco, e com a criação desse conselho, ele falou, olha, agora já não é mais com o Ministério do Meio Ambiente. E, recentemente, também numa entrevista da CNN, né, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele reconheceu que o governo chegou tarde esse ano em relação ao combate às queimadas, ao combate ao desmatamento na Amazônia. Ou seja, mais um ano que a gente pode considerar, pelo menos agora até o primeiro semestre, né, o final do primeiro semestre, como perdido. Cabe perguntar, né, a quem interessa esse descaso do governo federal com as causas ambientais, tendo em vista que isso pode prejudicar sobremaneira, só para finalizar, a nossa recuperação pós-pandemia, porque muito do que o ministro Paulo Guedes ele vem preconizando a partir da participação de fundos internacionais com investimentos no Brasil como uma forma de reativar a nossa economia no pós-pandemia. Agora, se os fundos internacionais eles começam a recusar a realização desses investimentos, tendo como base problemas ambientais que os impedem, por questão de governança, de fazer isso, cabe aí, né, todo mundo sentar na mesa e falar assim, bom, a gente quer contar com os fundos internacionais, mas eles estão falando que não virão por conta dos problemas, principalmente da Amazônia, né? Enfim, o que dá para se resolver a partir disso? E, infelizmente, a gente vê o presidente da República dando de ombros e simplesmente dizendo que é uma questão de desinformação, né, desses grandes players internacionais em relação ao tema, o que evidentemente não ocorre. É muito sério. E a questão desde que a gente começou a falar sobre isso aqui, ela está crescendo de dimensão, né? E pode trazer sérias consequências, como o professor Pedro Luiz Cortes nos explicou. O professor que conversa com a gente sempre às sextas-feiras aqui sobre temas relacionados ao meio ambiente, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, e tem também o canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Você pode acompanhar, compartilhar. Tudo que publicamos aqui também no Jornal da USP está lá no canal do YouTube. Professor Pedro, muito obrigada e até a próxima semana. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.